Senhoras e senhores e todos aqueles que acompanham o nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 29ª reunião ordinária de 2013. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Édio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Habib. Presente. Estando presente a maioria dos senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. Tendo em vista a ausência do vereador Dr. Oswaldo Loureiro Filho, o vereador professor Édio vai atuar como segundo secretário ad hoc. Informo a todos que serão discutidos e votados na ordem do dia os seguintes projetos: criação do Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros, denominação da praça na entrada do Jardim Celeste e do Jardim Espada, denominação da rua no bairro do Barreiro, instituição no calendário oficial da Semana Anti-Bullying, alteração da lei de denominação de logradouros públicos, instalação de suporte de sanitários de uso público, exibição de vídeos educativos antidroga e antialcoólicos na abertura de shows e eventos. Convido, nesse momento, o vereador Marcos Pinto Barbosa para que faça a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Amém. Vamos passar à fase do expediente. Coloco em votação a ata da 27ª reunião ordinária de 2013. A votação é simbólica, os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a ata da 27ª reunião ordinária, com a ausência do vereador Dr. Oswaldo Loureiro Filho. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Executivo. Projeto de lei número 96 de 2013, Prefeitura Municipal de Mariporã autoriza o Poder Executivo a homologar o Plano de Saneamento Básico de Mariporã. Projeto de lei complementar número 19 de 2013, Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a alteração do anexo primeiro constante da Lei Complementar número 366, de 16 de janeiro de 2013. Matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei número 97 de 2013, Ricardo Vieira da Silva institui no município de Mariporã a campanha permanente Cidade Bonita é Cidade Limpa e da outras providências. Projeto de lei número 98 de 2013, Ricardo Vieira da Silva dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos para a contratação
de artistas que em suas músicas, danças ou coreografias incentivem a violência, prostituição, apologia ou crime e ao uso de drogas, que desvalorizem ou exponham as mulheres à situação de constrangimento e da outras providências. Projeto de lei número 99 de 2013, Rafael Tadeu Martim, altera o parágrafo único do artigo 1º e cria o parágrafo único ao artigo 3º da Lei Municipal número 2.350, de 2 de abril de 2004. Expedientes recebidos diversos. Solicito ao segundo secretário que informe a relação de correspondências recebidas. A Dani te ajuda. Posso inverter e ler as indicações por voltar. Correspondências recebidas. Ofício do Hospital e Maternidade Mariporã, encaminhando cópia da prestação de contas do auxílio financeiro para pagamento de verbas rescisórias da funcionária Cristina Aparecida Carlim Passos. Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em favor do município de Mariporã. Estão lidas as correspondências. Com a palavra, presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo senhor Bento dos Santos, pelo falecimento do senhor Bento dos Santos. No momento oportuno será feito, vereador. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito o segundo secretário para que faça a leitura na ordem numérica das indicações dos senhores vereadores. Relação de indicações. Rafael Tadeu Martim, indicação 902, 903 e 904. Ricardo Vieira da Silva, indicação 905, 906 e 907. Valdeci Moreno de Souza Lopes, indicação 908, 909 e 910. Écio Minossi Júnior, indicações 911, 912 e 913. Marco Antônio Ribeiro dos Santos, indicações 914 e 915. Valdeci Fernandes, indicações 916, 917 e 918. Valide Ali Hamid, indicação número 919. Marcos Pinto Barbosa, indicações 920 e 921. Edio de Oliveira Souza, indicações 922, 923 e 924. Alexandre dos Santos, indicações 925, 926 e 927. Juvenil de Oliveira Dantas, indicações 928, 929 e 930. Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, indicações 931, 932 e 933. Estão lidas todas as indicações, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar para o uso da palavra no expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para o uso da palavra. Algum vereador inscrito? Vereador Rafael Tadeu. Com a palavra o vereador Rafael Tadeu. Boa noite, senhoras e senhores aqui presentes.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, mesa diretiva, e boa noite aos internautas. Eu gostaria de estar aqui parabenizando o evento que foi realizado hoje no Centro Educacional, Auditório Fábio Hiroshi Taneno, a solenidade de compromisso à bandeira nacional e entrega do certificado de dispensa da incorporação. Também está aqui parabenizando o nosso prefeito, senhor Dr. Márcio Pampuri, o subprefeito de Terra Preta, José Ailton, que através de seus secretários e assessores que vêm atendendo aos nossos pedidos com muita atenção e dedicação. Senhor presidente, eu gostaria de fazer meu primeiro ofício, solicitando ao senhor prefeito que determine ao departamento competente capina e limpeza nos seguintes locais: Rua Maria Pacheco do Vale, Jardim Pereira, Distrito Terra Preta; Rua Branca Tomás Pereira, bairro Chacrarantes; Rua Claudinei Carlos Moreira Mexo, Jardim Residencial Socimar, Mato Dentro. A solicitação se faz necessária devido à quantidade de mato que se encontra nos locais citados, trazendo risco aos moradores e pedestres que utilizam as vias diariamente. O meu segundo ofício, solicito também ao senhor prefeito que determine o departamento competente a poda de árvore no seguinte local: Rua Domingos Costa da Silva, Jardim Oliveira, Lava Pés, antiga Travessa Serra Manhã, confluência com a Travessa Sérgio Ribeiro Novaes. Essa solicitação se faz necessária, pois o local é propício para esconderijo de marginais e usuários de drogas, deixando os moradores e pedestres inseguros. E no meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente asfalto ou concreto nos seguintes locais: Rua Clarice Pereira de Andrade, Jardim Pereira, Distrito Terra Preta; Rua Rodolfo Alves Bonfá, Jardim Gibeon, Distrito Terra Preta. Também a solicitação se faz necessária, pois as ruas dos referidos bairros encontram-se em péssimas condições de uso, necessitando que seja realizada a manutenção e também a solução definitiva através de asfalto ou concretagem. Muito obrigado e está lido aqui. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereadora Tia Val, Odeci Moreno. Com a palavra, Tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, senhor e senhora aqui presente. Meu primeiro ofício, senhor presidente, é para o senhor prefeito, para estar limpando o bueiro existente na rua Analdino, número 11, antiga rua 4, no Jardim São Francisco 2, distrito de Terra Preta. O meu segundo ofício, senhor presidente, é para o departamento competente, que coloca a placa nos consultórios médicos com a especialidade, porque as pessoas, às vezes, principalmente no distrito de Terra Preta, as pessoas, às vezes, estão lá esperando o médico e pensam que vai entrar no consultório e no outro. Obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito. Vereador Aladim. Com a palavra, o vereador Aladim. Senhor presidente, eu queria fazer rapidamente daqui mesmo, só agradecendo o superintendente da autopista Fernão Dias Arteres pelo atendimento que foi solicitado no começo do ano para a sinalização de entrada e saída da cidade de Mariporã, e também um ofício ao seu secretário Rogério, que formalizando através dessa presidência, sobre o futuro da escola da Ponte Alta, que depois eu vou verificar com a Daniela o nome correto da escola. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Ricardo Vieira. Com a palavra, o doutor Ricardo Vieira. Senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente, internautas que nos assistem, uma boa noite. Senhor presidente, eu aqui, apesar de raro eu subir na tribuna,
eu acho que, primeiro, eu acho que nós deveríamos fazer uma análise sobre aquilo que a gente vem fazer aqui. Eu acho que a gente precisa tratar de assuntos que sejam mais plausíveis. Me desculpe, senhores vereadores, né? Eu acho que ninguém aguenta mais, né, aquilo de ficar cascalhamento, patrulhamento, né? Tem tantos problemas que a gente tem que discutir, tem tantas situações emergentes que nós temos que colocar em pauta e que a gente tem que fazer dessa Câmara uma situação de um verdadeiro debate. Muitas vezes a gente relaciona o seguinte, como foi aqui, está faltando médico. Mas o assunto não é a falta médico. O assunto é da gente discutir sobre a saúde de uma forma geral. Está faltando cascalhamento, ou é um assunto a parte de trânsito. Nós estamos falando sobre saneamento. Né? A gente fica pedindo muitas coisas aqui, mas na verdade a gente não está debatendo, senhor presidente. Eu acho que talvez isso canse as pessoas que nos assistem. Talvez isso desestimulem as pessoas que estão até, né, nos assistindo pela internet, pela TV. Eu acho que é um motivo para a gente pensar que nós estamos numa situação muito amadora, talvez. Nós estamos aqui simplesmente falando, patrulhamento, nós estamos aqui fazendo moção de congratulações, né? Eu acho que sim, precisa de posições mais efetivas. A gente tem uma série de problemas na cidade e a gente fica aqui numa condição, me perdoe, de ficar solicitando, né, agradecimentos, né, que precisa fazer uma calçada, que precisa fazer uma boca de lobo. Eu acho que são posições que nós precisamos refletir. Porque se vocês estiverem, eu acho que é daquele lado, você vai ver que é um chute naquele lugar para ficar escutando nós falarmos aqui. Me desculpa, mas é isso que eu vejo. Então, talvez isso seja, né, até uma forma da gente mudar a nossa conduta aqui dentro da Câmara. Mas de mudar de uma coisa que a gente possa debater, que a gente possa simplesmente trazer alguma efetividade dentro da discussão. Senão, a coisa parece que começa com ofício, termina com ofício, começa com indicações e muitas vezes atropelando. E atropelando sim, porque às vezes nós não sabemos nem o que é que o vereador tem a competência para ser feito. Porque daqui a pouco nós estamos mais do que prefeito. Nós estamos brincando até às vezes de mini-prefeito. De pedir coisas que a gente não tem competência para pedir. E discutir coisas que nós deveríamos discutir e nós não estamos discutindo. Nós estamos simplesmente passando a mão e brincando, que eu acho que a gente está fazendo alguma coisa. A parte, senhor... Pois não, vereador. Em parte eu concordo com o senhor, o vereador Ricardo Vieira. Mas essa forma de nós pedirmos os trabalhos é justamente por isso. Nós estamos aqui representando o nosso eleitorado. Concordo com o senhor que haveria necessidade de discussões, realmente até acalorar um pouquinho mais nossas discussões, aumentando realmente o interesse pelos trabalhos, né? Mas é uma forma de você estar aqui representando o povo, pedindo patrulhamento, cascalhamento, agradecimento, por quê? Porque, em parte, nós estamos sendo atendidos, sim, e é um benefício para a nossa cidade, e isso gera benefício ao nosso eleitorado. Desculpa, senhor, mas eu tenho que colocar a minha linha de raciocínio, aí é uma forma de estar tentando ajudar, ok? Toda crítica, né, que seja uma crítica construtiva, ela é sempre bem aceita. No entanto, eu acho que às vezes a gente confunde a condição de legislar e a condição de executar. Eu acho que aqui nenhum vereador tem a competência de asfaltar uma rua. Eu acho que ele pode indicar. Nenhum vereador aqui tem a condição de ir lá e mandar fazer uma creche. A gente pode indicar. Né? Mas a gente tem que fazer leis. Eu acho que as leis, elas são importantes e é a função dessa casa. As coisas, elas são simplesmente numa posição que muitas vezes o representante se acha, né, na condição de que ele deve vir, né, e falar o que ele indicou.
Eu acho que isso é louvável, mas, na minha posição, eu acho que a Casa de Leis, já ela tem um nome, Casa de Leis. Ela é feita para legislar. E não aqui para a gente demonstrar, porque às vezes a gente parece que está sendo até um oportunista. Ficar mostrando, sim, né, coisas que está numa situação do que o executivo ele tem que fazer. Eu acho que a gente não tem condição de colocar um banheiro público na Rua da Feira. Isso é inconstitucional. Se a gente for arrumar alguma coisa, a gente vai arrumar, sim, por exemplo, verba, mas a gente vai indicar para o prefeito, para o executivo, para ele fazer alguma coisa. Talvez essa seja a noção de a gente interagir com o executivo, mas a gente não pode confundir. Eu acho que falta, sim, meus nobres colegas, né? Eu acho que falta de pautas que sejam, sim, né, que sejam, sim, colocadas aqui para ser debatidas, mas que são assuntos que são inerentes aos problemas da população e que envolva nós como legisladores e não como, né, executores de ações que a gente não pode fazer. Talvez isso seja uma situação que nós queremos mostrar alguma coisa para falar que nós fizemos. E a gente não tem competência nenhuma para fazer. A gente simplesmente pode dar a nossa colaboração, mas não chegar e ficar se, né, acariciando, né, uma coisa que parece que a gente vai até enganar, me desculpa o termo, né, o cidadão. O cidadão, talvez, ele caia até nisso. Ou seja, né, eu vou ali, vou falar que eu vou fazer uma creche. Né? Que creche? Você pode ajudar uma verba, mas quem tem que executar isso é o prefeito. Agora, eu vou ali para poder fazer uma UPA. Que UPA? Aqui o vereador vai fazer UPA? Algum vereador vai fazer um hospital? Claro que não. Me desculpa, mas essa é a minha opinião dentro da Casa de Leis. Eu acho que muitas vezes a gente confunde o poder legislativo e se mistura numa situação em que a gente possa não ser feliz nas condições de que eu vou trazer, eu vou fazer. Eu acho que o que a gente tem que fazer aqui é legislar. Senhor presidente, eu acho que é essa a minha posição, o senhor me desculpa, alguns vereadores me perdoem também, sobre aquilo que eu imagino que essa Casa de Leis deveria se colocar num processo de amadurecimento, de uma condição mais profissionalizada, né, relacionada com a nossa condição de ser representante, e não aqui ficar pedindo essas baboseiras, que é condições aí de que eu preciso mostrar que eu mandei fazer isso, que eu mandei fazer aquilo. Eu acho que é uma posição um pouquinho até, me desculpa, rude por minha parte, mas é aquilo que eu queria falar e aquilo que eu aqui me manifesto, né? E também estou, né, acessível às críticas, desde que sejam críticas construtivas. Mas eu acho que a minha opinião ela não diverge de muita gente que, né, entende o que uma Câmara de Leis tem que fazer. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Professor Édio, que sou eu. Com a palavra, professor Édio. Boa noite, senhor presidente, nobre mesa diretiva, nobres vereadores, nobre vereadora, todos presentes e a todos os internautas que acompanham nosso trabalho. Primeiramente, esse vereador quer ratificar tudo que aqui foi falado nessa tribuna, nesse parlatório, pelo nobre vereador, Dr. Ricardo Vieira, porque também entendo que essa tribuna, que é usada na segunda-feira pelos munícipes, e nesse dia de hoje, por nós, representantes do
Poder Legislativo, ela tem que estar sempre ativada. Parlare, tem que falar. Nós temos que falar, principalmente, de assuntos relevantes que diz respeito principalmente à nossa cidade. Nós estamos aí diante de assuntos que não podem deixar de ser falados nessa tribuna. Ontem mesmo estivemos aqui reunidos com munícipes que questionam o problema que iremos ter com a aprovação aí de uma lei que tira os estacionamentos na Avenida Tabelião Passarela. Sabemos que, como foi dito, fazer omelete teremos que quebrar os ovos. E vamos quebrar muitos ovos, porque temos ali um comércio que ativa a economia dessa cidade, e temos, antes mesmo de acabarmos com esse estacionamento, que é útil a esses comerciantes, às escolas, pensarmos na atividade econômica desses moradores que aqui geram renda, além disso, empregam funcionários desse município, e essa tribuna não pode jamais deixar de também apontar soluções para esse problema. Apesar que nós, vereadores, não somos técnicos. Nós sabemos que o prefeito está aí com equipes técnicas, empresas que estão estudando a melhor viabilidade de resolver o problema viário de nossa cidade. Mas nós aqui, como representantes do Poder Legislativo, precisamos também opinar, buscar soluções, por mais simples que sejam essas soluções, nós temos que aqui falar à população que nós estamos compromissados com esse assunto, que não estamos virando as costas a ela, no momento em que muitos desses comerciantes, ao se ver privados de não ter ali os seus clientes estacionados, que nós também estamos apontando aqui soluções para esse problema. E o doutor Ricardo falou muito bem, né? Nós temos que usar essa tribuna com inteligência, nós temos que mostrar aqui que também somos entendedores dos problemas da cidade. Talvez muitos podem estar pensando, mas esse problema é de agora, é um problema que o prefeito está criando, quer encontrar soluções agora. Não. Nós sabemos que Mariporã ela foi mal projetada aí no passado, onde as ruas eram para ser transportados cavalos, carroças, e hoje, com o número que nós sabemos de veículos, de pessoas na cidade, nós temos que saber também que no passado, problemas esses eu tive lendo lá na Idade Antiga, em Roma, quando o imperador Júlio César, com tantas brigas, com tanto cavalo em Roma, ele teve que encontrar uma solução, e parecido com as nossas decisões aqui de rodízio, né? Também ele havia proibido cavalos e brigas em certos dias da cidade, para que não tornasse um caos a cidade. Então, acho que conviver com esses problemas, a humanidade sempre conviveu, porque, principalmente da Revolução Industrial para cá, com a quantidade de automotores nas ruas, né? Então, nós estamos aqui para estudar esses problemas relativos principalmente ao trânsito, e apontar ao prefeito, juntamente com a população, as melhores soluções. Se tiver que resolver o trânsito em ter que acabar com os estacionamentos, mas que apontemos para esses comerciantes uma melhor forma deles também não serem esquecidos. Né? Muito bem. Senhor presidente, aproveitando também a oportunidade de aqui fazer meus ofícios, eu gostaria de aproveitar a ocasião para que fosse
feito um ofício à empresa Arteres para que avalie os riscos devido a rachaduras no túnel da rodovia Fernão Dias, que dá acesso ao distrito Terra Preta. Esse vereador esteve naquele local e percebi que há muitas rachaduras e com as chuvas, com infiltrações, aquele pode se tornar um problema sério, causando causa aquele distrito que liga o Jardim Gebion ao Centro Terra Preta. Segundo ofício verbal, eu requero ao senhor prefeito que oficie o departamento competente para averiguar a situação de lançamento de esgoto no calçadão que tem na rua Pedro Paulo da Fonseca, Colina 2, Terra Preta. Terceiro ofício, por ocasião que no dia 28 de setembro agora, às 9 horas, será promovido o Festival de Atletismo Escolar. Este vereador vê a necessidade de oficiar o senhor prefeito para que forneça lanches para as crianças que vão participar do evento. Logicamente, a gente sabe que muitas crianças poderão ficar o dia inteiro naquele torneio e necessitarão de alimentação. É só isso, senhor presidente. Estão lidos os ofícios. Boa noite. Obrigado, vereador. Solicito ao vereador Marco Antônio que assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar nesse momento. Solicito ao senhor secretário, será vereadores que da palavra. O presidente Écio Minócio. Com a palavra, o vereador e presidente da casa, Écio Minócio Júnior. Boa noite a todos, mesa diretiva, senhor presidente, senhoras e senhores. O papel fundamental do legislativo realmente é fazer o debate sobre as questões relevantes do município. E é inevitável. E eu chego a concordar que, em alguns momentos, a gente carrega bastante nessas questões que também são inerentes ao trabalho do legislador, que é fazer as suas indicações, está no regimento interno essa questão, de demandas que os munícipes trazem. Isso pode ser feito também através de ofício. Mas também a questão central nossa é debater os assuntos. E eu, particularmente, tenho uma avaliação de que nós fizemos, nesse sentido, alguns debates importantes, recentemente, sobre a questão da Sabesp. E nós temos nos esforçado muito, nessa gestão, de dar o máximo de transparência, o máximo de informação para a população. A última novidade é que há um vídeo síntese das sessões e lá estão os assuntos relevantes que a Coordenadoria de Comunicação elenca como fundamental para estar chamando a atenção para informar melhor a população. Há outros debates, nós tivemos debates recentes aqui, importantes. Por exemplo, a questão do transporte público gerou uma comissão de inquérito. Poderia falar de algumas outras situações. Mas também não posso discordar dos posicionamentos dos vereadores, que em alguns momentos passa a impressão que o vereador faz apenas indicação, ofício, e etc, etc. Bom, falando em discutir temas importantes, eu estava até nos momentos que antecediam a nossa reunião, por isso também do nosso atraso, falando que o assunto, nesse momento, é a mobilidade urbana, principalmente na área central da cidade, que todos sabem que nós temos apenas a Avenida Tabelião Passarela como uma válvula de escape. E nós, além do trânsito da nossa cidade, ela também abriga o trânsito que vem desde o Rodoanel. É verdade também que na estrada Luiz Chama, que é a estrada que liga Franco da Rocha, Caieiras, Franco da Rocha aqui para Mariporã, as pessoas vêm em fila indiana. E elas continuam em fila indiana, um atrás do outro, também na Tabelião Passarela. O trânsito começa lá e passa por dentro da Tabelião.
Hoje, o prefeito tomou a iniciativa, através do Departamento de Trânsito, de colocar a possibilidade, portanto, não é fato, pode se tornar um fato, de impedir o estacionamento na Tabelião Passarela, na Leonor de Oliveira. Só o fato de colocar as placas, mesmo que estejam encobertas, gerou uma série de manifestações, não só dos comerciantes que se sentem afetados, como a Leonor de Oliveira inteira e a Tabelião todinha. Claro, muda uma prática, muda um costume e afeta a vida das pessoas. O trânsito principal ali são os caminhões grandes que vêm do Rodoanel ou de outros municípios e atravanca, mas isso vem acontecendo há muito tempo. O que é o motivo de um meu artigo da semana passada é propor que a gente planeje alternativas às consequências que essa atitude do Executivo pode trazer para os munícipes. Afinal de contas, nós temos comerciantes com 25 anos lá. Nós temos uma escola que está ali desde a década de 50, apesar de ser uma escola de 1936. E afeta as pessoas que ali trabalham, tem consequências. E nós temos que planejar alternativas. E aí, vereador doutor Ricardo, de quem é a responsabilidade do trânsito da cidade? Foi falado aqui, talvez até pelo vereador professor Edio, que depende de uma lei para impedir ou não depende de lei. A Zona Azul, sim, professor, mas o trânsito é responsabilidade exclusiva do Poder Executivo. Por isso que ele decidiu, ou está decidindo, ou está amadurecendo a ideia de melhorar o trânsito na cidade, pensando essa alternativa. Eu acho que houve reuniões com os comerciantes, nem todos foram para entender a problemática, mas nós estamos recebendo, porque a Casa de Leis, vereador, ele não faz o papel do Executivo, mas ele tem o papel, como o Executivo também tem, de ouvir as demandas da população. E com o abaixo-assinado de 400 assinaturas, todos os senhores ouviram na sessão passada, eu convidar para a gente debater a problemática e buscar uma solução, mas nós não vamos lá pôr placa ou tirar placa, nós vamos estar mediando junto ao Executivo uma possibilidade de solução. Essa era a nossa intenção. Vieram 3 pessoas, né? Uma delas só fazia parte do abaixo-assinado, as outras 2 são comerciantes que se sentem afetados pela problemática. Não é? Temos que tratar da questão da mobilidade urbana. No meu entendimento, no entendimento do senhor prefeito, a mobilidade urbana é objeto do seu planejamento. Ele está empenhado em contratar uma empresa especializada, porque não adianta a gente impedir lá e não resolver as ruas do entorno. É básico, isso daí é planejamento, e ele está empenhado nesse sentido. É que as coisas estão acontecendo, eu vou dar de uma forma simbólica, trocando o pneu do carro com o carro andando. E isso dá alguns desencontros. Mas eu tenho certeza que a intenção é melhorar a condição de vida da população de Mariporã. Pois não, vereador, fique à vontade. Vereador, eu aqui queria até dizer que o senhor foi muito feliz em falar em relação ao processo de nós, junto com o Executivo, nós ouvirmos a população e trazermos, talvez, possibilidades para o prefeito fazer um projeto que atenda, e aí nós discutiríamos esse projeto dentro da Câmara, que faça com que a mobilidade, atenda a mobilidade, do caso do trânsito, perante as reclamações que a gente tem. Então, essa é a verdadeira função do vereador. Sim, ela é ouvir, levar o problema, ou então algumas situações que a gente possa levar como opções para o Executivo. O Executivo, ele faz todo um projeto, porque é uma solicitação de nós, representantes, e ele vem numa forma de projeto de lei. E aí sim a gente discute, e aí nós estaremos simplesmente trabalhando na condição que o nobre vereador aí referiu. Ou seja, nós estamos para ouvir e nós estamos aqui para poder simplesmente determinar que um projeto de lei que passado por a Câmara se torne lei, e aí por diante está a função da nossa legislatura. Obrigado. Obrigado, vereador.
É nesse sentido que eu estou falando. O nosso limite, nesse caso, por ser prerrogativa do Executivo, é estar acolhendo as demandas e mediando junto ao Executivo. E teve um cidadão que participou da reunião com uma lucidez enorme. E quem acha que não temos que aprender com as demandas e as solicitações dos moradores, está muito enganado. Por isso que eu sempre defendi a participação da população na tribuna livre, inclusive nesse momento aqui, que antecedia a nossa reunião. Mas não há problema. Nós ontem tivemos uma reunião com a tribuna livre e caminhou adequadamente, todo mundo compreendeu e foi bem avaliado o desempenho aqui. Eu quero dizer que a lucidez desse município foi o seguinte: nós não queremos discutir o meu interesse, ele é um comerciante dentro na Tabelião Passarela, o meu interesse individual, resolver o meu problema. Nós queremos conhecer esse plano de mobilidade que diz respeito a Tabelião e a Leonor de Oliveira, para analisar as consequências e termos uma compreensão de como esse processo vai se dar. Ou seja, é um cidadão consciente que espera uma solução viável, porque se compreende que o trânsito está sendo um transtorno, mas também compreende que nós não podemos sufocar os comerciantes. E nem essa intenção do doutor Márcio. Tive a oportunidade de discutir esse assunto com ele, e eu percebo a intenção de fazer o melhor. Muitas vezes, com a vontade de acertar, comete alguns, não dá tempo de resolver detalhes, porque quando colocou a placa, aflorou o problema. E é sempre assim, nós estamos sempre correndo atrás na hora que mexe direto com os nossos interesses. É normal, mas nós temos que compreender que o papel do Legislativo, na minha opinião, vem sendo cumprido dentro do possível, e nós temos que nos esforçar para discutir mais as questões que são relevantes. Lembrei algumas só desse ano. E estou com saudades e estou aguardando um outro tema que é relevante, que é o plano de cargos e salários, que foi anunciado no começo do ano, que estaríamos a caminho. E aqui a Casa de Lei vai fazer essa discussão, sim. O plano de saneamento entrou na casa, foi retirado, acabamos lendo aqui, foi retirado para fazer uma correção, mas ele voltará e nós vamos fazer esse debate do saneamento, tema relevante para a cidade. Nossas audiências públicas estão acontecendo. Amanhã, quinta-feira, teremos a audiência pública do trimestre. E aqui eu convido a todos os presentes e todos que nos assistem pela internet, que estejam aqui para ver como é que estão sendo gastos os recursos da cidade, ter oportunidade de usar a palavra e debater adequadamente. Bom, era esse meu posicionamento, e boa noite a todos e muito obrigado. Solicito ao segundo secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Vereador Marcinho da Serra. Com a palavra, vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, exercício Marco Antônio, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes, todo o público que nos acompanha ao vivo pela internet, boa noite. Não iria subir, não estava previsto em falar nada aqui hoje, mas não posso deixar de subir nessa tribuna para defender essa Câmara Municipal em relação a projetos de leis e a trabalhos da Câmara. É verdade que temos feito muitas indicações, mas essas indicações que temos feito justamente são pleitos da população lá fora. Então, acho que é inevitável que o vereador suba aqui e faça pedidos para que nós possamos atender a demanda que vem lá de fora. Nós estamos representando a população nos cobra. O meio que nós temos de ajudar a população é trazendo aqui as indicações, a qual se torna oficial e vai para que a prefeitura providencie a manutenção, enfim, o que quer que seja o objeto de cada indicação. Uma parte, vereador. Com certeza. Só para, dentro do seu enfoque, o abaixo-assinado que essa Casa de Leis recebeu sobre a mobilidade na Tabelião vem endereçado ao presidente da Câmara, e eu acho que aquelas pessoas entendiam que era a Câmara que ia resolver o problema do estacionamento, quando é uma prerrogativa extremamente do Executivo. O que eu estou dizendo? Que as demandas da população, mesmo que sejam endereçadas ao Executivo, passam
e a população entende que é responsabilidade nossa e nos cobra. E vai nos cobrar na urna o nosso desempenho nesse momento. Eu queria só colocar que eu compartilho com o teu posicionamento nesse sentido. Obrigado, vereador, por me ajudar aqui nesse uso da palavra. Bom, só para deixar aqui algumas, para que a população talvez não saiba, mas a população tem acompanhado os nossos serviços, e através de jornais do Legislativo, através de imprensa oficial. Só esse ano votamos diversos projetos importantes. Então, assim, não é verdade que a Câmara não está que a Câmara não está fazendo leis, que não está aprovando, que não está... Estamos sim. Inclusive, que está hoje. Vou dar o exemplo dessa pauta de hoje, simplesmente. No expediente, hoje, só no expediente que foi lido, tem 5 projetos de lei foram lidos e serão votados agora, talvez na próxima sessão adiante. Hoje, na hora do dia, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projetos de lei. Nós não estamos trabalhando, nós não estamos fazendo projetos de lei, não estamos trabalhando em prol da população. Só para lembrar alguns projetos assim que veio rápido na cabeça, um projeto importante que nós votamos logo no início do ano foi onde nós abrimos uma rúbrica no orçamento para que o prefeito, de R$1 milhão, para que o prefeito pudesse ter legalidade para poder comprar o terreno, o espaço onde hoje estamos aí nomeando como Praça da Saúde, e futuramente será instalado toda a questão da saúde, possivelmente, se Deus quiser, um hospital. Aquisição de R$1 milhão. Então, assim, a Câmara está cumprindo seu papel, está ajudando o Executivo, estamos votando leis, não estamos aqui só brincando de Executivo, estamos ajudando o Executivo. Semana passada nós votamos um convênio com o Corpo de Bombeiro, a qual estará trazendo para cá, para o nosso município. Inclusive tivemos lá, diversos vereadores estivemos lá presentes, a Val, o vereador Rafael, acho que a Ladim, o Écio, eu e o Nil. Estivemos lá, onde foi apresentado lá os carros que virão, os veículos que virão para o município, que é um caminhão e uma unidade de atendimento. Então, assim, estamos sim trabalhando. Como não? Como não estão fazendo projeto? Não estão votando projeto? Estamos sim. Então, isso eu estou dizendo, eu estou falando aqui 2 ou 3 projetos importantes que foram votados, mas tem diversos. Só para ter uma ideia, nós já estamos no número 95. Já foram votados, serão votados com esse de hoje, 95 projetos de leis. Estamos cumprindo o nosso papel de legisladores, sim. Então, eu acredito que tudo que nós fizemos aqui em relação às indicações, nada mais é do que o clamor da população lá fora. Nós estamos trazendo para a Casa de Leis o que a população lá fora nos cobra. Então, é justo. Vereador, eu não estou aqui colocando em posição o trabalho da Câmara em si, em relação à nossa atuação. Eu estou simplesmente fazendo uma crítica em relação a problemas mais importantes do que a gente, às vezes, ficar aqui debatendo assuntos que não tem nem debate. Outra coisa, não adianta o senhor levar um carro de pipa para um determinado local se está faltando saneamento. Então, eu acho que são situações que a gente só está tapando, né, o buraco, tapando o sol com a peneira. Então, essa que é a minha posição. Agora, em momento nenhum, eu aqui me referi, não sei se essa é direcionada à minha pessoa, à condição de que a Câmara não está trabalhando. Outra coisa, se tem 96 projetos de leis, você pode ver que tem mais de 50% dos projetos de leis são mudança de nome de rua. Não estou falando dos bons projetos, mas eu estou falando dos projetos que estão relacionados como uma quantidade que dá a noção de que a Câmara ela faz muita coisa relacionada com projetos que às vezes são simplesmente mudança de nome de rua. Me desculpa, vereador, mas é esse que é o posicionamento que eu estou me referindo. Olha só, em relação a nome de ruas, se fosse uma cidade igual São Paulo, que já tem todos os nomes de ruas definidos, eu consideraria que não seria importante. Mas como uma cidade como a nossa, que nós não temos condições, não temos ruas nomeadas, eu acho que é importante sim oficializar o nome de ruas. Isso é a minha opinião. Tá? Eu acho que eu tenho, esse ano, acho que se eu tenho é 1 ou 2, acho que nem tenho nomeação de rua, mas acho importante que o vereador, sim, nomeie o nome de rua para que fique oficializado e que a pessoa possa receber suas correspondências em casa. Isso é de extrema importância, não é porque é nome de rua que o projeto de lei não é demérito oficializar o nome de rua. Tá? Outra coisa, questão de saneamento básico, nós estamos lendo, foi lido hoje, quem acompanha a pauta e leu a pauta, foi lido aqui, projeto de lei número 96,
Prefeitura Municipal de Mariporã autoriza o Poder Executivo a homologar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Estamos trabalhando. Isso para poder sair, esse plano municipal, teve uma vida longa. Começou há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, isso. Fizemos audiências públicas, lá no Centro Educacional, a Prefeitura fez. Nós, semana passada, ou retrasada, fizemos 2 audiências públicas aqui, ouvimos a população, ouvimos o que tem que ser feito, fizemos audiência pública a respeito das EIs, que também é um projeto de lei importante para a cidade. Então, assim, nós estamos trabalhando. Só que as coisas, infelizmente, não acontecem da maneira que as pessoas talvez queiram, que as coisas saiam do dia para a noite. Em relação à Sabesp, para quem não sabe, as coisas estão caminhando muito bem, por sinal. A gente não pode ficar aqui abrindo coisas também, que as coisas estão em negociação. Esse plano municipal, por exemplo, é o que vai dar o norte para que possa fazer um novo contrato com a Sabesp. Nós temos que votar isso, aprovar isso, para que nós norteamos o contrato com a Sabesp. Essa Câmara está trabalhando, sim, para ajudar o município de Mariporã. Nós não estamos aqui só fazendo nome de rua, que não é demérito nenhum oficializar o nome de rua. Não é demérito nenhum. Então, gostaria só, estou subindo aqui para defender justamente essa Câmara aqui. Todos os vereadores estão trabalhando, sim. Nós estamos trabalhando, fazendo as leis na medida do possível e tentando ajudar da melhor forma possível o nosso município. Então, eu estou subindo mesmo só para que as pessoas não fiquem achando que o vereador está subindo aqui só para fazer indicação e não está tendo discussão. Está tendo discussão. Quantas audiências públicas nós já não fizemos esse ano? Falamos das DIZEIs, falamos do Plano Municipal de Saneamento Básico. Quinta-feira ou quarta, se não me engano, acho que amanhã, tem o do resíduos sólidos. Quinta-feira, resíduos sólidos. Então, assim, estamos aqui trabalhando, fazendo, as comissões estão se reunindo, temos a comissão de inquérito que trata sobre possível irregularidades aí no contrato com a empresa de transporte. Então, estamos trabalhando. Então, nós não estamos aqui só fazendo indicações, não. E mesmo também, as indicações também é trabalho. A gente está indo na rua e está trazendo a demanda e falando ao prefeito, prefeito, tem que fazer esse serviço aqui em determinado bairro, cada um com a sua demanda. Então é isso, senhor presidente, senhores vereadores, que eu tinha que falar. Obrigado, boa noite. Solicito ao segundo secretário, se há vereador inscrito, para fazer uso da palavra. Vereador Jovenildo Dantas, Nil. Com a palavra, vereador Nil. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores vereadores e aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. Senhor presidente, aqui gostaria primeiramente de enviar um ofício à nossa secretária de obras, a Ticiane, em relação à programação, da instalação das lombadas na região da Hortolândia, onde esse vereador enviou uma indicação no mês de janeiro, no início do mandato, e até o momento não obtive resposta. E já que a gente tem dificuldade, às vezes, de ter acesso à secretária, estou tentando oficiar para ver se chega de alguma forma até ela. Bom, aproveitando aqui o debate, conforme provocado aqui, muito bem provocado pelo nobre vereador Ricardo Vieira, pegando o gancho com o Márcio, com o Écio e professor Édio. Eu concordo assim com o doutor Ricardo Vieira em algumas questões. Entendo que essa Câmara não pode só se atentar a falar sobre indicações de lombadas, como o senhor citou, asfalto, o senhor já se referiu dessa forma no início do mandato, que às vezes os vereadores não podem brincar de minis prefeitos. Hoje o senhor coloca isso novamente. E eu vou aqui fazer uma observação na sua indicação, se o senhor me permite. A indicação número 906, do 2013, Ricardo Vieira da Silva, ao senhor prefeito, a possibilidade de asfaltar a rua Francisca Luz Pereira, loteamento Jardim Augusto Coimbra, e as ruas Antônio do Espírito Santo e João Antônio da Silva, na KC. O nobre vereador aqui, ele solicita que o prefeito asfalte 3 ruas. Com licença, só para me defender. Eu acho que o senhor deveria ler direito. Eu estou falando aqui a possibilidade. Eu não estou falando para ele asfaltar. É diferente. A condição de possibilidade é como se fosse uma indicação.
Agora, eu não estou pedindo para asfaltar nada. Quando a gente pede para asfaltar alguma coisa, a gente, primeira coisa, tem que arrumar verba e, pelo menos, e conversar com o prefeito se ele pode fazer isso. Sim. É diferente, vereador. Obrigado, vereador, pela parte. Aqui também, o nobre vereador, indicação número 907, 2013, Ricardo Vieira da Silva, ao senhor prefeito, patrulhamento e cascalhamento na Alameda das Águas, bairro do Pico do Olho d'Água. Então, conforme o senhor aqui explanou, nobre vereador, às vezes tem vereadores que a gente percebe que eles atuam, né, de uma forma assim, diferente, cada um tem o seu perfil. O senhor, a gente tem uma admiração, o senhor é uma pessoa que é médico, atua bastante também nessa área, né? Eu posso falar por mim, eu não vou citar nome, mas tem alguns que também têm o mesmo perfil, andam em muitas regiões, a gente recebe reivindicações da população e é legítimo e dentro do regimento se permite. Então, eu acho que tem assuntos mais pertinentes e tão importantes para o município. Eu vou citar a Sabesp, que esta Câmara vem debatendo há muito tempo, a ITM também, que são assuntos relevantes, plano de saneamento, nós realizamos, se não me engano, 2 audiências públicas, né? A gente discute aqui muito a mobilidade urbana, o plano habitacional, saúde, onde o vereador Márcio aqui citou lá, em relação ao prefeito, com apoio desta Câmara, já adquiriu uma área e está discutindo. A questão da Sabesp está bem adiantada, como o vereador Márcio informou, né? Tive informações essa semana de um deputado também que está participando, está ajudando, que inclusive é parceiro de Vossa Excelência, inclusive elogiou bastante o senhor, tem um carinho, uma estima pelo senhor quando estive com ele essa semana. Então, eu concordo com o senhor aqui em algumas questões, mas discordo totalmente, e é democrático isso, né? Me desculpe, não é pessoal, mas acho que, como o senhor provocou, a gente tem que debater. Mas também, uma parte, vereador Márcio. O vereador, desculpa, a parte ao senhor, mas só para lembrar, foi bom você ter falado em relação a isso, nós votamos também, algum tempo atrás, um projeto de lei a qual a gente autoriza um convênio para que nós possamos construir, através da Caixa Econômica Federal e empresas privadas, 1.400 residências no município. Eu acho que é de importância, é muito relevante. 1.400 residências no município. Então, nós estamos, sim, ajudando o Executivo a fazer com que a cidade melhore. Só para deixar isso também. Isso demonstra a participação efetiva desta Câmara junto ao Executivo. Agora, também, nobre vereador, o senhor aqui, como vários vereadores, hoje eu admiro aqui o senhor, institui no município de Mariporã a campanha permanente Cidade Bonita, e Cidade Limpa e da outras providências. Da mesma forma que o senhor foi infeliz na colocação de falar de asfalto e ter feito o pedido da possibilidade de 3 ruas a serem asfaltadas, como eu faço e todos os vereadores, o senhor também aqui tem grandes méritos em alguns projetos, não só no decorrer do mandato, que nós somos companheiros, mas como hoje. Então, assim, eu acho que, como o senhor provocou, eu acho pertinente todos os vereadores que têm interesse debaterem. E essa é a opinião deste vereador. Obrigado, boa noite. Solicito ao segundo secretário, professor Edio, se há vereador inscrito para o uso da palavra. Não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereador inscrito, vamos fazer um minuto de silêncio no falecimento do senhor Bento dos Santos, ao pedido do vereador Rafael Tador, e para que todos se possam em pé. Pode sentar. Convido o vereador e presidente dessa casa, Écio Minossi Júnior, que retorna os trabalhos dessa casa.
Agora vamos passar para a ordem do dia. Serão discutidos e votados os projetos de lei números 80, 87, 88, 92, 93, 94 e 95 de 2013. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 80 de 2013. Projeto de lei número 80 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã cria o Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros de Mariporã e da outras providências. Agora coloco em discussão o projeto de lei número 80 de 2013. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 80 de 2013 em primeira e única votação, com o voto favorável de todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Dr. Oswaldo Loureiro Filho. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 87 de 2013. Projeto de lei número 87 de 2013, Valdeci Fernandes, fica denominada a Praça da Saúde, a praça localizada na entrada dos loteamentos Jardim Celeste e Jardim Espada, neste município. Coloco em discussão. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação que é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 87 de 2013 em primeira e única votação, com o voto de todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Dr. Oswaldo Loureiro Filho. Vamos fazer a leitura agora da ementa do projeto de lei número 88 de 2013. Projeto de lei número 88 de 2013. Rafael Tadeu Martim dispõe sobre a denominação da Rua Salomão Chama, a atual Rua do Barreiro, localizada no bairro do Barreiro, neste município. Coloque em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, mesa diretiva e vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de estar lendo aqui sobre a denominação dessa rua, o porquê da denominação da rua. Eu queria estar lendo o currículo dessa pessoa. José Salomão Chama. Zé Bulli, para quem se lembra, o seu Zé Bulli. Filho de imigrantes libaneses, nasceu em Mariporã em 4 de março de 1928. Casou-se com Ana Chama, com quem teve 3 filhos. Ainda jovem, trabalhava como sapateiro juntamente com seu irmão Luiz Salomão Chama, que mais tarde viera a se transformar em prefeito de Mariporã, e por 3 vezes. José conseguiu outro caminho, o comércio, e depois de administrar seu armazém de secos e molhados, foi administrar a cantina do então Ginásio Estadual de Mariporã, o primeiro grau, que hoje se chama Nide Zaim Cardoso, primeiro e segundo graus. Administrou a cantina da escola por mais de 10 anos, e sempre muito querido pelos alunos, e até hoje é lembrado pelas famosas aleluias, né? Que fazia nos intervalos das aulas, e os famosos lanches com pão, com pizza, e o pão com molho, que era o molho do cachorro quente num preço menor, para que os que não tinham, né, condições de pagar, né? Uma invenção dele que, para beneficiar a todos. Até hoje ele é lembrado pelos alunos, os alunos que a gente fala, somos nós, né? Essas pessoas um pouquinho com a idade um pouquinho mais avançada, né, o professor? E era o seu Zé da cantina, seus lanches. Sua cantina na escola, embora modesta, fora prestigiada várias vezes com a presença de grandes políticos que iam ali tomar o seu cafezinho. Entre eles o Paulo Maluf, Laudo Natel, Esther de Figueiredo Ferraz, na época é a secretária da Educação. José Salomão Chama não foi um político, mas conseguiu um grande benefício para a sua cidade, que eu acho que é importante, essas pessoas que trabalham em prol do nosso município. Como não havia colegial, o segundo grau,
por aqui os alunos, entre eles, seus filhos também, eram obrigados a estudar fora. Iam para Atibaia, a cidade vizinha. No caso, iam todo mundo de ônibus. Em uma noite, seguindo para a escola em Atibaia, o ônibus sofreu um acidente. E foi então que o cidadão José Salomão Chama entrou em cena. Procurou a secretária de Educação, então a senhora Esther, né, de Figueiredo Ferraz, e pediu ajuda, explicando o que houve e toda a situação. Pediu para que fosse criado o 2º grau aqui em Mariporã, assim os alunos não precisariam mais toda noite pegar a estrada, no que foi prontamente atendido, e com a ajuda da municipalidade, adaptaram o Colégio Santa Maria, né, que hoje é Unidos aí, e começou o 2º grau à noite em Mariporã. Coisa que acontecia, na época também fazia faculdade, em Bragança, que nós tínhamos que, era 1 hora para ir, mais 1 hora para voltar, fora o risco que a gente corria. Hoje nós temos, em Mariporã, uma universidade, uma faculdade, e vem atendendo aos munícipes, né, e a nós alunos. Também trabalhou por algum tempo na creche Terezinha da Rocha Chama, né, e hoje é lembrada pelos mais humildes funcionários e crianças pelos quais brigavam em busca de melhorias. Ficou famoso pelas brigas com a direção, lembrado até hoje pelos que defendia, sendo o seu neto a ouvir essas histórias e agradecimentos, trazendo para casa esses comentários bons que os avós de seus amiguinhos lhes fazem herança, que seu avô lhe deixou. Cantou e animou bailes de carnaval por 25 anos aqui em Mariporã, no Esporte Clube Mariporã, lembra aquela coisa que o carnaval familiar. Nos bailes da saudade na cidade, era convidado por celebridades como Francisco Petrônio, Ângela Maria, para subir no palco e cantar e encantar com sua voz poderosa. Foi autor da letra do hino do Olaria Esporte Clube, clube pelo qual nutria simpatia. Olaria é o grandioso clube da simpatia, é o clube mais popular, trazendo sempre alegria. José Salomão Chama, cidadão mariporanense, mais que isso, filho de Mariporã, e por esse amor à sua terra, embalou os bailes de carnaval, alegrando tanta gente por tantos anos. Trouxe o 2º grau para cá, em benefício dos filhos dessa terra, e dedicou com grande parte da sua vida a esses jovens e crianças. Até hoje, 12 anos após sua partida, é lembrado pela grande maioria dos estudantes que por lá passaram e por tantas outras pessoas que sempre ajudou. Então, essa aqui é a denominação de uma rua, lembrando que uma grande pessoa, o seu Zé Bulli, então acho que é filho da nossa terra e merece ser lembrado. Eu queria que fosse uma escola, porque é uma pessoa que trouxe para a gente aqui o benefício, mas está sendo lembrado por uma rua. Está ali, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto de lei número 88? Não havendo mais vereadores para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 88/2013, com unanimidade dos presentes, com a ausência do vereador Dr. Ricardo Vieira. Da doutor Oswaldo. Todos são médicos, desculpa, doutor Ricardo. Desculpa. Foi uma falha do presidente. Passamos agora para o projeto de lei número 92/2013. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua ementa. Projeto de lei número 92 de 2013. Juvenildo de Oliveira Dantas institui no calendário oficial do município a Semana Anti-Bullying, a ser comemorada anualmente na 3ª semana do mês de maio. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores, coloco em votação, que é simbólica. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 92/2013 em primeira e única votação, com voto de todos os senhores vereadores, com ausência do doutor Oswaldo Loureiro Filho. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do próximo projeto, que é o 93 de 2013. Projeto de lei número 93 de 2013. Walid Ali Hamid. Fica criado o parágrafo 3º ao artigo 2º da Lei Municipal número 2.804, de 2 de julho de 2008,
Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Coloco em votação. A votação é simbólica. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Está aprovado em primeira e única votação o projeto de lei número 93 de 2013, com a ausência do vereador Dr. Oswaldo Loureiro Filho. Passaremos agora para o projeto de lei número 94 de 2013. Peço para o primeiro secretário que faça a sua ementa, a leitura dela. Projeto de lei número 94 de 2013. Rafael Tadeu Martim dispõe sobre a instalação de suporte ou gancho para bolsas ou mochilas de usuários sanitários de uso público em estabelecimentos no município de Mariporã. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rafael Tadeu. Mais uma vez aqui, obrigado pela atenção de todos. Senhor presidente, eu queria justificar que o presente projeto de lei tem por finalidade dispor sobre a instalação de suporte ou gancho para bolsas ou mochilas de usuários de sanitários de uso público em estabelecimentos no município de Mariporã. Isso também é uma forma que eu sinto a necessidade. Então, o porquê de estar criando e realmente que dando justificando. Pesquisas realizadas nos últimos anos revelam que bolsas, mochilas e similares retêm um grande número de bactérias e agentes nocivos à saúde. O fato de estarem constantemente próximos ao nosso corpo faria com que tais objetos, ou no caso, essas bactérias, passassem a oferecer risco à nossa saúde. Uma vez que nós vamos em banheiros, colocamos no chão, é o local, se você não tem onde pendurar, infelizmente fica em contato, que infelizmente o pessoal, banheiro público, infelizmente o pessoal não o utiliza da forma correta. Então a existência de ganchos ou mecanismos que permitam que as bolsas e mochilas sejam penduradas acaba por forçar, muitas vezes, que as mesmas sejam colocadas no chão dos banheiros públicos, o que as torna ainda mais contaminadas. Sendo assim, peço total atenção dos senhores vereadores para que possam votar a favor desse projeto tão importante para nós, os munícipes. Muito obrigado. Está livre, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto de lei? Coloco, então, em votação, e a votação é simbólica. Os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovado em primeira e única votação por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Dr. Oswaldo Loureiro Filho. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 95 de 2013. Projeto de lei número 95 de 2013. Ricardo Vieira da Silva torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas e antialcoólicos nas aberturas de shows e eventos culturais no município de Mariporã e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Com a palavra, doutor Ricardo. Senhor presidente, segundo a Organização Mundial de Saúde, a droga, é qualquer substância não produzida pelo organismo que tenha a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. Por favor, vamos garantir o silêncio para a gente poder ouvir o posicionamento do vereador que está com a palavra? E precisa de respeito. Muito se tem feito nos últimos tempos para que as pessoas se previnam contra o uso de drogas. Mas também muitos têm feito, legal ou ilegalmente, para que elas sejam usadas. No caso, tem até nos países como o Uruguai, onde foi liberada a maconha, como também existe algumas drogas, como cigarros e bebidas. O resultado final é que as pessoas estão consumindo cada vez mais drogas, influenciando diretamente os jovens. Usar drogas significa, em primeira instância, buscar prazer momentâneo e destrutivo. Dessa maneira,
fica evidente a responsabilidade do poder público em atuar de forma preventiva através da divulgação dos problemas trazidos por ela. A presente propositura tem por finalidade prevenir e auxiliar os programas de combate às drogas e alcoolismo do município. Esse vereador, senhor presidente, preocupado com o bem-estar do nosso município, solicita aos nobres pares votarem favoravelmente a presente matéria. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto de lei número 95? Vamos colocar em votação que é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Dr. Oswaldo Loureiro Filho. Passaremos nesse momento para a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos sobre tema livre. Algum vereador inscrito? Vereador Aladim. Com a palavra, Ali Hamid. Nobre vereador. Senhor presidente, uma boa noite a todos. Agora que todo mundo está mais calmo, agora é melhor para falar. Ô, senhor presidente, eu queria debater 2 temas. Um é a saúde e o outro seria sobre habitação. O notícia de saúde, fica preocupado não, Ricardo, que eu vou dar boas notícias, viu? Na Terra Preta, está aqui Tchaval, meu querido amigo Edio também, nossos companheiros lá, conterrâneos, que lá a saúde, olha, a gente passou, é difícil a gente falar que está resolvido o problema, né, Edio? Mas que do mórbido tornou vida, né? Que é impressionante o número de pessoas que estão frequentando aquela entidade. O doutor Ricardo ainda é médico lá, por sinal um dos melhores ainda que a gente tem aí nesse país, que eu tenho orgulho de trabalhar com ele. E a gente e a gente tem um grande prazer que tudo que foi feito aqui por essa Câmara, com a aprovação aquele projeto de lei que autorizava o pagamento a mais para os médicos, né, gente? Porque médico gasta muito para se formar, tem uma atividade muito concorrida, os grandes hospitais aí chamam, falta médico aqui, senão o governo federal não estaria contratando médico de Cuba, médico de tudo quanto é cidade aí da América Latina. E a gente está tendo, graças a Deus, uma satisfação, o município está gastando, mas está dando uma saúde digna para Mariporã. A gente conseguiu, graças a Deus, dar uma consertada na Terra Preta, porque nós temos uma demanda ali de 22 mil pessoas. Graças a Deus, muitos ali têm convênio das empresas que são funcionários de indústria, funcionários de firma, tem o convênio, então tem essa parcialidade também. Mariporã ainda tem essa dificuldade para estar consertando, mas você hoje é bem atendido num pronto-socorro, você é bem atendido no hospital lá, tem 48 leitos, ainda é um número pequeno ainda para uma cidade de 87 mil habitantes, né? E a gente vê ainda que o impasse ainda que é o mesmo que tinha no governo passado. Doutor Ricardo sabe aqui, porque nós não conseguimos atender alta complexidade. Nós temos baixa, média complexidade. O que eu quero dizer com isso? Que se chega alguém com uma fratura exposta de osso, fêmur, a gente não tem condição de operar. É muito caro, é muito caro. Nós hoje não temos aqui ainda um cirurgião, ainda não temos, não quer dizer que não podemos ter. Para fazer uma simples operação de hérnia, que demora 20 minutos, de umbilical, inguinal, de uma vesícula, que é importante. E a gente fica à mercê do Estado. O Estado que gasta 60 milhões de reais no Hospital de Clínicas de Franco, mas que nós temos uma concorrência desleal, que é Franco da Rocha, Francisco Morato, que os dois juntos ali formam mais de 300 mil pessoas. E assim, são carentes e que utilizam o mesmo sistema público de saúde do Estado. Então, nós temos ainda essa dificuldade dessa transferência. E a gente vem acompanhando, às vezes, alguns casos que pessoas que ficam muito tempo aguardando, sofrem algumas complicações. Tem médico aqui que pode dizer para mim que da demora de um atendimento, o que pode ocasionar. Mas, em partes, assim, o aspecto positivo, senhor presidente, que a saúde ela
tem contribuído, a municipalidade contribuiu para a melhoria do pronto atendimento de saúde. Isso é um aspecto muito positivo dessa administração. Outra questão, senhor presidente, que eu queria dar um embate muito grande, que é um tema de extrema relevância para a minha pessoa, acredito que para todos os vereadores e para toda a nossa população, que é a questão da regularização. Está aqui o município que identificou 152 assentamentos que estão irregulares ainda, carecendo de uma regularização, carecendo de infraestrutura e de... Você vê as nossas indicações, né? São todas para infraestrutura. Se tivesse sido feito um trabalho planejado no passado com esses loteamentos, mesmo com os loteadores, a gente não tinha tanta dificuldade. É o aspecto que Bragança e Atibaia tem, né? Fica em cima, o único trabalho que a cidade tem é lançamento de imposto, por isso que consegue dar viabilidade maior para as repartições públicas de atendimento ao público. Então, senhor presidente, eu estive conversando hoje com a Juliana e, assim, eles estão num aguardo tremendo da aprovação das leis, por nossa parte aqui da Câmara. Nós fizemos as 2 audiências públicas, teve também a audiência pública lá no Centro Educacional, que foram 2 também, e nós precisamos, para dar um viés aí para o Cidade Legal, está acompanhando aqui, ou senhor presidente, vai acabar, essa questão de... Acabou, devia ter falado no começo. O quanto antes a gente pudesse avaliar e aprovar essa questão para que a gente pudesse acelerar esse processo de regularização. Senhor presidente, se me permitir 10 segundos, gostaria só de pedir um... Para concluir, vereador, por favor. Muito obrigado. Mais 2 minutos. Para concluir, é completar sua frase dando boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente. No momento oportuno, senhor presidente, se o senhor puder marcar com a relatora, a deputada Célia Leão, ou em Campinas, ou na Assembleia Legislativa, para que todos os vereadores, a Câmara Municipal, pudessem estar conversando com ela, porque ela é relatora do projeto de maior importância para a nossa cidade, o 272, que fala sobre a regularização da bacia do Juqueri. Uma boa noite a todos. Próximo vereador inscrito. Doutor Ricardo Vieira. Com a palavra, o vereador doutor Ricardo Vieira. Bom, eu vou aproveitar esse momento na tribuna, que são 5 minutos, para dizer que, pela primeira vez, eu acho que a gente aqui discutiu algo democraticamente. Eu não estou o que o vereador Nil disse, o que o Marcinho disse, o que o Rafael referiu, se pronunciou. Eu acho que isso daí é uma coisa que tem valor. Tem valor que são críticas, né? Só que são situações em que a gente aqui se faz, um embate que é importante para a gente. Talvez nós até recebemos críticas que são construtivas, nós não estamos aqui para denigrir a imagem de ninguém, né? E também, muito menos do Poder Legislativo. Falaram sobre, que nem o vereador Nil aqui referiu, também, sobre eu fiz um projeto, que vai ser um projeto de lei sobre cidade bonita e cidade limpa. É um projeto mesmo. Eu acho que nós precisamos se colocar numa posição de uma cidade turística. Tem necessidade de ser uma cidade bonita e uma cidade limpa. Uma cidade bonita também não é só asfalto, né, vereador? Cidade bonita é uma cidade que a gente pode se colocar com saúde, é uma cidade com saneamento, com segurança, uma cidade com transporte adequado, uma cidade com até exploração de pontos turísticos, uma cidade com empregos melhores, porque hoje o maior empregador aqui é a prefeitura. Uma cidade com esporte, uma cidade com uma educação que seja uma educação que tenha a condição das nossas crianças se desenvolverem, terem cultura. Uma cidade que tenha cultura, uma cidade que tenha pessoas felizes. Ao que eu me refiro, muitas vezes, não da inoperância da Câmara, mas sim da Câmara poder fazer muito mais. Não é só a condição, como o Marcinho disse, aqui nós não estamos trabalhando, nós estamos trabalhando sim. Eu acho que o vereador aí talvez até interpretou de uma forma ambígua. O que eu estou colocando, sim, é que nós possamos fazer coisas melhores e coisas que a cidade espera da gente.
Porque, que nem eu falo, muitas vezes a gente tem aqui numa situação, como eu sempre coloquei aqui, de que nós precisamos de saúde. E muitas vezes, né, muitas pessoas levam a condição da doença para ter a opção de voto e como se na saúde. Isso daí é de praxe. Agora, se tivesse uma saúde boa, não precisaria nenhum vereador ficar arrumando vaguinha para um ou vaga para outro. É isso que eu falo, senhores. Né? Em relação a saneamento, eu falo sim de saneamento. Não, eu estou falando isso, às vezes vocês dão risada, mas isso acontece mesmo. Ué, isso daí é público e notório, não estou falando nenhuma mentira. Não adianta a gente simplesmente chegar aqui e ficar colocando na posição que tem que levar, né, água para o fulano lá na Vila Machado, no caminhão-pipa, se a gente tem que discutir saneamento. Não estou falando que nós não estamos discutindo, mas aqui foi colocado até pelo doutor Oswaldo que era saneamento para todos. Você vai lá no Jardim Lúcia, é a mesma coisa. Né? A tia Val pode presenciar isso. Falar em segurança, poxa, né, são coisas que a gente tem que discutir sim. Nós fizemos algumas coisas para a segurança. Não estou dizendo que não foi feito. Nós fizemos várias audiências, conversamos com o coronel, com o tenente, né? Mas a gente talvez, eu acho que se colocou numa posição que a gente precisa fazer mais. Nós estamos fazendo em desenvolvimento, né? É isso que eu falo. O desenvolvimento que a gente tem, para a gente trazer, sim, indústrias para a gente, depende de projeto, depende do executivo, depende da aprovação da gente. Né? Vai se trazer aí mais 1.400 habitações, como o vereador disse. Né? Eu acho que essa situação é importante sim. Tem muita gente que vive em casebres. Né? Precisa ter uma situação em que as pessoas elas possam morar em um lugar melhor. Falar em transporte, nós estamos brigando com o transporte, ninguém está dizendo que o legislativo não está fazendo. O próprio vereador foi autor de algumas emendas, né, se não me engano, no ano passado, sobre, né, a exigência de se ter os horários, né, e muitas vezes não é respeitado. Doutor Ricardo, Vossa Excelência, como líder do PSDB, tem direito a mais 5 minutos. Obrigado, vereador. Então, essa situação é que eu me refiro. Talvez nós fazemos algumas coisas, né, que talvez precise ser feito mais. É isso que a gente acaba se colocando na posição de que a população ela exige mais da gente, porque ela está, assim, numa posição, né, que está pedindo socorro, e nós somos o representante. Nós vamos falar de esporte. Olha, nós estamos mexendo, como agora foi um projeto de droga, né? Mas o projeto do esporte, ele tira muita gente da droga. Então, são situações que nós estamos trabalhando, sim, vereador. Né? Não estou dizendo aqui que essa Câmara não trabalha. Né? Falei sobre projetos relacionados com nome de rua, e que se para fazer a condição de você ter a carta para chegar na sua casa, que é um dos problemas, mas a gente tem tem lugares que, para você ter uma ideia, não tem o asfalto, não tem nenhum programa de uma cidade legal, né? Como se colocasse uma água, se colocasse a luz elétrica, né, eletricidade, dentro de um local onde que ele construiu, e ali não pode porque o programa de cidade legal não está concluído. Então, quer dizer, é um processo que vem de lá do executivo para a gente. Essas são as minhas indagações relacionadas com o que a Câmara pode fazer. Então, se a gente já faz, e que para os vereadores, ou para as pessoas acham que já está fazendo bastante, eu acho que a gente tem que fazer mais. Acho que tem que fazer mais. Esporte. Muitas vezes, né, se você for comparar, você vê que a nossa cidade, às vezes, precisa sim de incentivo de esporte. A gente não tem um time para a gente torcer. A gente não tem um time de basquete para a gente torcer. Às vezes a gente vai fazer um campeonato, vamos dizer assim. Eu acho que é isso que eu falo que é tapar buraco. Vai fazer um campeonato de judô, de karatê. Às vezes depende do quê? Depende de outra cidade. Se a gente for fazer uns jogos, algumas coisas regionais relacionados com
o esporte que a gente precisa, né, para poder incentivar as crianças, tirar da droga, ou então até fazer uma participação no conjunto de saúde, né, que é saudável, uma criança no esporte, a gente não tem nem lugar para poder fazer a participação disso. Então, é essa que seria a minha condição relacionada com uma cidade bonita, com uma cidade feliz. Então, é isso que eu sempre aqui eu procuro trazer. Então, não é nada pessoal, não é nada de uma forma relacionada como, né, aqui foi colocado, não, mas o vereador não pode fazer asfalto. Tá certo, não pode. Você vê a minha indicação? Não, mas é uma indicação, porque você sabe quem que me ensinou isso? Foi o vereador David. Porque o vereador David, né, que é uma pessoa que eu acho que tem uma extrema importância na Câmara, que foi uma pessoa muito crítica, eu também escutava muito ele, é o seguinte, ele falava assim, mas, doutor, né, vai lá, faz patrulhamento, faz cascalhamento, porque vai chegar na época da eleição, ele vai falar, mas o que você fez? Ah, eu fiz, sabe quantos? Eu fiz 40 projetos. Ah, mas de 40 eu fiz 38 indicação de nome de rua. Então, quer dizer, mas é projeto. Talvez essa seja uma forma da gente até falar o seguinte, olha, o coitadinho que está lá no projeto, ele está pensando que nós fizemos alguma coisa extraordinária. Né? E não estou falando que não seja necessário fazer projeto de nome de rua, não. Mas que talvez, se fosse para resolver esse problema, vamos todo mundo aqui, cada um faz 3 projetos de nome de rua, a gente faz aqui, né, 50 indicações para fazer, 50 projetos para fazer o nome de rua e regularizar a condição de se ter uma carta dentro de casa. Então, é essa que seria a posição que eu tenho. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, nobre vereador. Próximo vereador inscrito, doutor. Professor que sou eu. Doutor, professor Ed, com a palavra. Uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, hoje realmente a sessão, ela esteve, como disse lá o vereador Rafael, acalorada, né? Mas acredito que foram todos temas importantes, são temas aqui tratados de assuntos da população, né? Ninguém veio aqui tratar assunto pessoal. Então, é para isso que o debate ele enriquece realmente essa tribuna. E eu, senhor presidente, aqui gostaria de tecer comentários e, ao mesmo tempo, tratar de um assunto que incomoda muito aos usuários de transportes de Terra Preta e do município. Essa semana eu pude acompanhar, vindo de São Paulo, um ônibus da ITM, da MTU, que faz a linha divisa Tietê, quebrado, e o transtorno causado a todos os passageiros na rodovia Fernão Dias, na volta para suas casas, porque os ônibus que estavam vindo atrás, todos lotados, não podiam também parar. E acredito que mais de 10 anos eu vejo o sofrimento da população que pega o primeiro ônibus saindo de Terra Preta 4h15 da manhã, superlotado. Muitos moradores, inclusive do Jardim Nippon, vizinho da Tia Val, eles têm que descer para querer garantir um lugar no ônibus, descer até o São Francisco para poder ver se consegue um lugar para ir sentado. Tem 2 horários críticos na parte da manhã, das 4h15 e das 6 horas, que realmente a população não merece ser tratada dessa forma, com tamanha desumanidade por parte de quem administra essa empresa. Então, aqui vai ao meu amigo Boava, que é o presidente dessa SEI, que também veja esse sofrimento desses usuários de transporte do município, que há muito tempo faz esse itinerário. Então, gostaria eu que os diretores da MTU fizessem um dia. Não precisa ser todo dia como eles fazem. Pegasse esse ônibus nesse horário lotado para ver o sofrimento causado a esses trabalhadores, né, que já chegam nos seus serviços cansados, e muitos, aí doutor Ricardo, que é médico,
nesse dia a dia deve ter problemas sérios, com tendinite, né? E até agora a gente não vê a empresa ou aumentar o número de ônibus nesses horários, chamados horários de pico, né? Fazendo com que a população tenha tamanho transtorno. Então, fiz uma indicação nessa data para tratar desse assunto e gostaria que a nossa ceia aí tomasse uma providência e desse uma resposta à população, que é muita e que utiliza esse transporte para se deslocar até São Paulo. É só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Convido a todos para a audiência pública de prestação de contas do quadrimestre, que se realizará no dia 26 de setembro, na próxima quinta-feira, sob a presidência do Dr. Ricardo Vieira, às 15 horas, neste plenário. E também para a nossa próxima reunião ordinária, que ocorrerá no dia 1º de outubro, no próximo mês, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.